Olá a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a segunda jornada da Premier League. Vamos olhar ao 11 da jornada, a cada um dos jogos individualmente e vamos também olhar para a minha equipa, para os meus planos, alguma transferência que venha a fazer durante esta semana ou que planeie fazer. Vamos começar então pelo 11 da jornada. Este 11 é composto por Pickford, que conseguiu defender um penalti contra o Brighton e manter a sua clean sheet. Timber e Calafiore, que para além de manterem a clean sheet contra o Leeds, o Timber faz 2 golos e uma assistência, e o Calafiore faz 2 assistências neste jogo. O Diakité, que conseguiu a clean sheet e conseguiu tanto bónus como contribuição defensiva. Poderia estar aqui ainda o Coyote também, também fez 10 pontos. Temos depois o Josh Cullen, que marcou e assistiu, assim como o seu colega Jadon Anthony. Eles assistiram-se um ao outro. Temos depois o Dango, que acabou de chegar e já tem algum impacto pelo Brentford, com um golo marcado que lhes deu a vitória contra o Aston Villa. O Grealish, também acabado de chegar, 2 assistências. O Tavernier, que resolveu o jogo contra o Wolverhampton. Temos depois o João Pedro, que marcou e assistiu 2 vezes. E ainda o Gyökeres, que marcou 2 golos na vitória do Arsenal contra o Leeds. No meio campo poderia estar ainda o João Palhinha, que marcou contra o City e fez também 11 pontos, tal como o Grealish e o Tavernier. Vamos olhar aos jogos individualmente. Esta jornada começou na sexta-feira, num jogo com uma surpresa antes do apito inicial ainda. O Cole Palmer sentiu um desconforto no aquecimento e entrou o Estevão para o lugar dele no 11 inicial. O Enzo Maresca acabou por dizer depois que ele já tinha sentido este desconforto na semana passada, se não me engano. É um jogador que temos que acompanhar durante esta semana para ver se estará disponível para a terceira jornada. Entrou então o Estevão para o 11, portanto já estava planeado um 11 com João Pedro e Delap logo à partida, o que me deu alguma segurança como treinador do João Pedro, digamos assim. O Chelsea entrou a perder com um golo fora da área do Paquetá, mas a partir daí assumiu o controle do jogo e chegaram ao intervalo já a ganhar 3-1 e depois conseguiram estabelecer a vantagem em 5-1 e foi esse o resultado final. Foi um jogo com muitos jogadores a terem contribuições para gol. O destaque é claramente o João Pedro. Ele acabou por sair do jogo com um gol e 2 assistências, claramente a melhor nota do jogo. Mas ainda assim, o Cucurella assistiu, o Pedro Neto marcou, o Enzo marcou com assistência do Estevão, o Caicedo marcou, o Chalobah marcou. Foi um jogo em que deu para a equipa do Chelsea praticamente toda contribuir para golos. Para além do João Pedro, se calhar os maiores destaques para mim são o Delap, que voltou a fazer pouco e portanto dá mais segurança a este lugar do João Pedro. O Estevão, que entrou muito bem, eu acredito que ele possa vir a ganhar a titularidade, se continuar assim certamente que o fará. E ainda o Fulkrug pela negativa, que foi substituído ao intervalo. Ele ainda teve um gol anulado, penso que por fora de jogo, mas de facto não tem sido... Estes 2 primeiros jogos foram muito complicados para o ataque do West Ham, e este foi então o nosso primeiro jogo. Já relativamente ao primeiro jogo de sábado, o City recebeu o Tottenham. Começaram com Cherki e Marmouche no lugar de Bernardo Silva e Doku. O Tottenham entrou com Palhinha e Bentancur nos lugares de Bergval e Gray. Foi um jogo relativamente dividido, o City com mais bola, como é de costume, o Tottenham com uma pressão bastante competente. O Tottenham acabou por marcar um golo aos 35 minutos, talvez com alguma sorte, um golo de contra-ataque. Eles não estavam necessariamente por cima no jogo
E depois, no final ainda da primeira parte, o Trafford faz um passo horrível que o Richarlison conseguiu recuperar a bola. Depois de alguma confusão, o Palhinha acabou por finalizar e marcar o gol. Nota para que o Aït-Nouri saiu lesionado deste jogo. Um destaque, se calhar, o Palhinha de facto merece. Destaque, se calhar, também para o facto do Sarr continuar com o seu lugar no 11. Talvez também para os problemas que o City tem na baliza. Fala-se que o Donnarumma poderá vir para o City ainda neste mercado. Honestamente, não foi um jogo que o City tenha merecido ganhar de alguma forma. O Tottenham conseguiu adiantar-se no marcador e depois acabou por controlar um bocadinho o jogo e acabaram mesmo por descer bastante as linhas na segunda parte. Aqui no gráfico até dá para perceber, no final do jogo eles acabaram por dar muita iniciativa ao City, mas o Tottenham fez um jogo bastante competente e eu até acho que mereceram sair de Manchester com a vitória. Tivemos também o Bournemouth a receber o Wolves num jogo em que o Wolves voltou a mostrar muito pouco. Destaques para o Arias, que foi titular, apesar de ter saído aos 56 minutos. Para o Over, porque acabou por sair lesionado, portanto, se o tiverem, tenham cuidado. E talvez também para o Totti Gomes, que acabou por ser expulso ao início da segunda parte, que dificultou ainda mais a vida do Wolves. Foi um jogo em que o Bournemouth claramente mereceu ganhar. Tiveram mais bola, mais golos esperados, mais remates. Só o Semenyo rematou 4 vezes dentro da área, se não me engano. E talvez esse vá até ser o meu destaque. Ele não tem uma pontuação muito boa, possivelmente por ter falhado esses remates ou por não ter marcado, mas a verdade é que ele está praticamente em tudo o que o Bournemouth queria e acho que é uma escolha muito boa. Até acho que já subiu para 7,2 milhões na Fantasy e parece-me claramente que vai ser o jogador mais do Bournemouth desta época. Relativamente ao Wolves, evitaria toda a defesa e provavelmente a ter algum jogador seria o Arias quando conseguir o lugar do 11 ou possivelmente o Strand Larsen, porque não há muitos avançados bons ao preço dele, e são estas as minhas notas para este jogo. Já o Brentford, que tinha apresentado um futebol muito pobre na primeira jornada, conseguiu os seus primeiros 3 pontos com uma vitória contra o Aston Villa. Não foi um jogo que tenha sido particularmente bom por parte do Brentford. O Villa acabou por ter 76% de posse de bola. Mas a verdade é que, mais do que do lado do Brentford, do lado do Aston Villa, apesar de tanta bola, com 76% de posse de bola, conseguiram criar apenas 1,19 golos esperados e uma grande chance em 17 remates. É uma equipa que tem mostrado muitas dificuldades para criar qualquer perigo e honestamente começa-me a preocupar um bocadinho o Ollie Watkins e Steve Morgan Rodgers. Olhem, vejam o que aconteceu nestes 2 últimos jogos, olhem para as estatísticas, vejam o resumo alargado se não puderem ver os jogos, porque esta equipa do Villa de facto não inspira muita confiança. Do lado do Brentford, o Tiago continua a ser titular, mas existe uma possibilidade de que o Issa vá ficar no Brentford, portanto cuidado. E destaque se calhar para o Dango, que se estreou a marcar pelo Brentford e que acabou por conseguir resolver o jogo. O último jogo das 3 da tarde teve 2 recém-promovidos. O Burnley recebe o Sunderland num jogo que ganharam por 2-0. Não foi um jogo que merecessem ganhar necessariamente. Eu acho que o resultado justo provavelmente era mesmo 0-0.
O Sunderland até teve duas boas oportunidades a começar a primeira parte, não marcaram, acabam por sofrer depois 2 golos na segunda parte. Muitos treinadores vão ficar felizes com a clean sheet do Estev e do Dubravka. Uma nota se calhar também para o facto do Ballard, que tinha sido dos jogadores que pontuou mais na primeira jornada, ter saído lesionado. Se o transferiram, vejam as notícias durante a semana e vejam se faz sentido mantê-lo na equipa. Ao final da tarde tivemos depois o Arsenal a receber o Leeds num jogo que deram 5-0 e que deve ter deixado alguns treinadores contentes. Algumas pessoas estavam a utilizar o free hit, muitas pessoas provavelmente com Gyökeres e com Saka. O Arsenal de facto dominou este jogo, diria que do início ao fim praticamente. O Leeds não teve grandes oportunidades. Acabaram por resolver o jogo com as bolas paradas, se calhar, marcaram 3 golos de bola parada, que já é algo relativamente comum no Arsenal. O Saka marcou, o Gyökeres bisou, um golo muito a Gyökeres, uma arrancada pelo lado esquerdo, acaba por fintar alguns jogadores e vir mais para o meio e depois finalizar ao primeiro poste. E um golo do Saka também. O outro golo do Gyökeres foi um golo de penalti. Infelizmente para o Arsenal, o Saka e o Odegaard saíram ambos lesionados do jogo e portanto eles não devem estar disponíveis para a terceira jornada. O maior destaque do jogo é provavelmente o Timber, que marcou 2 golos e assistiu. O próprio Calafiori também tem 2 assistências. O Gyökeres com 2 golos. Outro destaque, se calhar, a estreia do Max Baumann, que tem apenas 15 anos e estreou-se pela equipa principal do Arsenal. No domingo, o Palace recebeu o Forest em sua casa. É um jogo que acaba por ficar marcado pela igualdade entre as duas equipas, nível de resultado, recursos, futebol jogado. Foi um jogo bastante dividido. Eu diria que o Forest talvez tenha sido um bocadinho superior. Houve ali algumas alturas em que o Palace esteve em algumas dificuldades. Ainda assim, a nível individual, provavelmente o meu destaque vai mesmo para o Sarr, que marcou, foi o primeiro golo desta época e que os colegas procuraram bastante agora que o Eze saiu da equipa. Acho que ele já está na minha equipa. Acho que é um jogador que devem considerar para a vossa também. Se calhar deixar a nota que o McAtee, que chegou agora do City, se estreou. Ele pode vir a ganhar o lugar nesta equipa do Forest, mas para já apenas a sair do banco. Tivemos ainda à mesma hora um jogo que eu acompanhei pouco, porque estava a acompanhar à mesma altura o Palace contra o Forest. Foi esse jogo então entre o Everton e o Brighton. Um jogo em que o Welbeck voltou à titularidade, possivelmente por causa da lesão do Jorginho. O Welbeck que acabou também por falhar um penalti e daí se calhar esta nota tão negativa. O Pickford acaba por defender o penalti e ter uma nota bastante melhor. O Ndiaye marcou um gol, há muitos treinadores que o têm e provavelmente foi uma boa notícia para eles. O Grealish estreou-se a titular com 2 assistências e se calhar nota também para o Barry, que jogou de início. Na primeira jornada tinha jogado o Beto, portanto convém estarem atentos a esta rotação, tal como o Welbeck e o Jorginho. No final de domingo tivemos o Fulham a jogar contra o United. O United volta a empatar ou a não conseguir uma vitória na Premier League. E honestamente o Fulham foi superior ao United durante o jogo. O United tem 1.63 golos parados aqui, é verdade, mas a verdade é que
provavelmente metade disto é o penalti que o Bruno Fernandes acabou por falhar e de facto ele teve uma nota pior por isso. Mesmo o gol do United acaba por ser um autogol. É um gol num canto, não é necessariamente um autogol. A bola acaba por ressaltar no Rodrigo Muniz. Eles criaram esse canto e criaram esse perigo, mas a verdade é que ainda não tem nenhum gol marcado por eles de bola corrida e o futebol tem apresentado é lastimável. O Fulham provavelmente é um dos candidatos, se calhar não um dos candidatos à descida, mas certamente uma equipa da metade de baixo da tabela da Premier League, e conseguiram superiorizar um United que gastou talvez 200 milhões este verão. Custa-me entender o pouco futebol que joga o United e não sei se o Bruno Fernandes vai continuar na minha equipa durante muito tempo, mas já vamos falar da minha equipa a seguir. O último jogo da jornada foi a recepção do Newcastle ao Liverpool. Um jogo que o Newcastle estava a ser superior até ao gol do Gravenberch aos 35 minutos, um gol fora da área. O Gordon depois é expulso no final da primeira parte. O início da segunda parte é logo um gol do Ekitike e o Newcastle vê-se a perder 2-0. Ainda assim, com menos um, foram atrás do jogo e conseguiram empatar aos 88 minutos por parte do Basula. O Bruno Guimarães tinha marcado aos 57. O Liverpool depois acabou por resolver o jogo aos 90 mais 10, assistência de lá para o recém-entrado no Gomorra, da formação com 16 anos. A nível de destaques, do lado do Newcastle, diria que o bom futebol praticado até com menos um, mas também o facto de que lhes falta um avançado esse que deve ser o Isaac, que à partida vai ficar no Newcastle. E do lado do Liverpool, talvez o Ekitike, que volta a estar envolvido num golo. O Gakpo também com 2 assistências. Já o Wirtz não se tem mostrado a um bom nível até agora, tal como o Salah, que tem estado até, diria, pouco envolvido no jogo do Liverpool. Relativamente à minha equipa, acabei por conseguir fazer 58 pontos esta jornada, mais 6 pontos do que a jornada anterior e um bocadinho mais também do que a média de pontos para a jornada. Então acabei por subir alguns lugares no ranking. Podia ter corrido melhor, mas não foi uma jornada horrível, tendo em conta tudo o que se passou. Tivemos o Palmer a não jogar por lesão, o Bruno Fernandes a falhar um penalti, por exemplo. Eu escolhi o Dubravka e o Estev, que estavam titulares pelo Sanchez e o Nico Williams. O Nico Williams acabou por entrar pelo Cole Palmer. Felizmente eles conseguiram ambos a clean sheet contra o Sunderland. Depois, Nico Williams, Chris Richards e Elliot Anderson basicamente têm os pontos dos minutos jogados. O Van Dijk teve contribuições defensivas, mas depois também sofreu 2 golos. O Bruno Fernandes falhou um penalti que acabou por recuperar esses pontos com a defensive contribution, se não tinha feito 0. O Sarr marcou e teve um ponto de bónus. O Salah teve uma assistência aos 90 mais 10, acabou por correr bem, podia ter corrido bem pior, ainda que não tenha sido obviamente uma jornada incrível. O melhor jogador da equipa foi o João Pedro, obviamente, com 2 assistências e um golo. E temos depois o Ollie Watkins, que não fez grande coisa durante o jogo, infelizmente. Infelizmente também deixámos o Van de Ven no banco, que teve uma clean sheet contra o City. Era difícil de prever esta clean sheet. E o Guiu estreou-se, mas fez apenas 10 minutos. Eu não tenho qualquer decisão tomada sobre a próxima jornada, porque preciso de saber a condição do Cole Palmer, por exemplo. Mas eu cada vez mais tenho pensado em mexer no ataque e no meio campo, talvez fazer downgrade do Watkins, downgrade a nível de preço, do Watkins para o Mateta ou para o Ekitike.
Não para o Gyökeres, porque tem um calendário muito complicado com Liverpool, Forest City e Newcastle. Tem que ver a condição do Palmer, obviamente. Tenho algumas dúvidas se o Bruno Fernandes vai ficar muito tempo na minha equipa. Eu acho que ele acaba por ser transferido no final da terceira jornada. E logo verei quem é que vou trazer para o meio campo. O próprio Salah tem-me deixado relativamente preocupado, mas ele também nesta jornada 4 agora joga contra o Burnley e a verdade é que ele tem 2 retornos em 2 jogos. Ainda não sei quem é que vai ser o meu capitão na próxima jornada. Talvez o João Pedro possa vir a ter a braçadeira porque tem um jogo fácil, relativamente fácil, especialmente se o Palmer não jogar. A equipa provavelmente vai procurá-lo bastante. Mas é isso, ainda não tenho uma ideia definida sobre o que vou fazer, mas não estou muito satisfeito com nenhuma das minhas escolhas premium. Cole Palmer está lesionado, mas a verdade é que o primeiro jogo também não foi incrível. O Salah não tem jogado muito bem. O Bruno Fernandes acabou de falhar um penalti e está numa equipa que joga muito pouco, e o Oli Watkins está noutra equipa que também joga muito pouco. E depois mesmo na defesa, o Virgil. A defesa do Liverpool não é tão forte, se calhar, como esperava, mas é provavelmente uma das últimas coisas a mexer, porque minutos completamente garantidos, contribuições defensivas também serão bastante comuns. É improvável que eu faça alguma transferência pelo Van Dijk neste momento. Diria que os maiores candidatos a sair da equipa são o Palmer por causa da lesão, e a seguir a isso talvez o segundo, o Oli Watkins, e depois o Bruno Fernandes, mas o Salah também está ali, está perto. Ele não me tem deixado muito satisfeito. Eu no final da semana ou farei outro vídeo, ou pelo menos farei um post deixar as notas daquilo que vou fazer. Mas o mais provável é que eu acabe mesmo por fazer um vídeo e vos diga tudo. Diria que esse vídeo sai na sexta, porque a deadline desta jornada é apenas no sábado, e temos alguma preparação para fazer para a Liga Portuguesa também. Se gostaram deste vídeo, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal, ajuda bastante a levar o conteúdo a mais pessoas. Eu, como tinha dito, vou fazer um vídeo de preparação para a Liga Portuguesa que sairá provavelmente quarta-feira de manhã, com bastante informação sobre tudo o que possa ser necessário, e depois é provável que o meu vídeo de antevisão da Liga Inglesa saia na sexta-feira de manhã. Se quiserem estar a par das novidades, sigam-me no Instagram e no Twitter. Eu vou postando por vezes, às vezes até durante a jornada. E muito obrigado por terem visto o vídeo. Até uma próxima. Obrigado.